Olá, gente. Depois de eu dar uma aula online para o preparatório para o Enem, apresentando os problemas envolvendo máximos e mínimos, alguns alunos colocaram para mim a dificuldade que eles têm, muitas vezes, de estar memorizando várias fórmulas. Por exemplo, no caso de máximos e mínimos, no nível do ensino médio, é apenas o uso da função quadrática, da representação de gráfico de parábola, que tem máximo e que tem mínimo. É evidente que em nível de graduação, em nível superior, essas funções elas não necessariamente precisam ser somente funções quadráticas, já que através das derivadas é possível se determinar os valores de máximo e mínimo, tanto relativo como absoluto. Mas em nível de ensino médio, os problemas envolvem apenas funções quadráticas, que tem a representação de parábola. E é evidente que é importante, sim, você saber, conhecer, memorizar as fórmulas, as duas fórmulas do x do vértice de uma parábola, que é menos b sobre 2a, e o y do vértice também, de uma parábola, que é menos delta sobre 4a. E aí os alunos estão familiarizados com delta, que é igual a b2 menos 4ac, e menos b sobre 2a, onde essas letras, A, B e C, envolvido aí nessas fórmulas, são aqueles coeficientes numéricos da função quadrática ax ao quadrado mais bx mais c. F de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. E aí eu apresentei dois problemas, e aqui repito os problemas, para que a gente possa aí fazer aí uma colocação, alguns comentários, um bate-papo aí com vocês. Então veja, um sitiante dispõe de uma tela de arame com 100 metros de comprimento, com o qual deveria fazer um cercado retangular. Quais devem ser as dimensões do cercado para que sua área seja máxima? E aí, ao apresentar o problema, eu resolvi, usando realmente ali a fórmula do x do vértice e do y do vértice. E é interessante, quando você está dando aula e você é questionado, que você volta e de uma forma rápida, porque as aulas online, elas isso é interessante, o aluno também está te vendo e você não pode reservar um tempo muito grande, a não ser que você diga assim, olha, eu vou responder depois. Mas esse feedback, o aluno te perguntando e você respondendo, muitas vezes é de certa forma rápido. E aí eu tive essa felicidade de envolver, arquitetar meus pensamentos e trazer para eles uma outra forma de resolver, que logicamente deveria ser talvez aquela que eu iniciasse a minha aula ali com eles. Mas aí, exatamente é o que eu vou fazer agora, depois daquilo que eu conversei com eles e mostrei como eles poderiam fazer sem usar a fórmula do x do vértice da parábola e do y do vértice da parábola. Bom, e aí nesse problema 1, há um retângulo, eu vou colocar aqui, problema 1, há um retângulo onde ele quer saber as dimensões desse retângulo. Retângulo é um paralelogramo em que todos os ângulos são de 90 graus. Não há necessidade, na definição de retângulo, que esses lados sejam diferentes, quer dizer, são duas dimensões diferentes. Não há essa necessidade, porque o quadrado, por definição,
ele tem os 4 ângulos retos, então o quadrado também é um retângulo. A diferença, certo, do quadrado retângulo é que os 4 lados do quadrado são iguais. E a diferença desse retângulo, que não é quadrado, retângulo, eu vou mudar aqui, retângulo quadrado, vamos dizer assim, tem os 4 lados iguais e os 4 ângulos retos, né? Reto quer dizer de 90 graus. E o retângulo não quadrado, ele tem os 4 ângulos também retos, que é a definição de retângulo, e se ele não é quadrado, ele tem 2 dimensões, né, distintas, né, o A e o B, por exemplo, e o A é diferente de B, no sentido do A e o B. Então é um retângulo onde aqui eu coloco um X e aqui eu coloco um X. E veja que ele diz que existe uma tela de 100 metros, certo? Então, se eu tenho aqui 100 metros, né, de tela para poder exatamente fazer o contorno desse retângulo, e eu tenho aqui 2 lados, né, quando eu somo esse lado com esse, tem que dar 100. Então, se eu pegar, por exemplo, 100, que seria, né, quando eu parto daqui e faço esse contorno, dá 100. Eu vou subtrair essas 2 medidas somadas, certo? Só que esse lado é igual a esse, então é evidente que aqui eu tenho que dividir por 2. Então eu tenho 100 menos 2x dividido por 2 aqui, e no outro lado eu também tenho 100 menos 2x dividido por 2. É isso? E aí, se você somar, você observa o que? Olha, 100 menos 2x. Né? Se você fizer isso aqui, ó, por exemplo, 100 menos 2x dividido por 2 vezes 2 mais exatamente o 2x, né? Você vai observar que isso dá o valor que ele tem de medida da tela. Muito bem. Então, apenas para que você veja que as dimensões desse retângulo é exatamente essa aqui. E aqui, se eu divido, eu já estou vendo que é 50 menos x. Então, aqui é 50 menos x e aqui também 50 menos x. Ok? Então, a área desse retângulo, né, podemos chamar de A, vai ser x que multiplica 50 menos x. É assim que se encontra a área de um retângulo, o produto das 2 dimensões. Então, isso aqui é uma função quadrática, já que se eu multiplicar, eu tenho x vezes menos x dá menos x ao quadrado, mais 50x. Não há necessidade nem de eu fazer o produto, mas coloquei aqui para que vocês percebam que é uma função quadrática, é uma lei, né, de parábola, e como esse cara é negativo, nós temos uma função, né, ainda não estou preocupado ainda com os zeros da função, é uma função que tem a concavidade para baixo. E uma função que tem concavidade para baixo, o seu vértice aqui está lá nesse ponto mais elevado, e é evidente que isso caracteriza o máximo da função. Se a função tivesse a concavidade para acima, o vértice caracteriza o mínimo da função. Muito bem. Então, essa função tem máximo. Bom, evidente que quando eu estou, há o envolvimento de questão de máximos e mínimos, né, tem que haver, né, essa variável x, quer dizer, tem que haver os zeros da função. Porque se você estiver trabalhando com uma função quadrática onde o delta é negativo,
você não tem uma aplicabilidade em questões desse tipo, certo? Em questões de contexto matemático. Então, é necessário que ache zeros de função, mesmo que, né, esses zeros da função sejam iguais, quando o delta é zero, que é muito mais fácil de eu resolver a questão. Mas tudo bem. Há possibilidade, né, de você encontrar os valores dos zeros iguais ou os valores dos zeros distintos, mas não haverá, em problemas contextuais desse tipo, situações onde o delta é negativo, ok? E aí fica aqui a questão, olhando apenas para essa lei, que os zeros da função você igualar isso a zero. Como é um produto, o x pode ser zero ou o outro fator pode ser zero. E daí o x é zero, ou, se eu passo para lá, o x vale 50, já que 50 menos 50 é zero. Então, existem dois zeros da função. E aí, né, se eu olho agora para os zeros da função, onde aqui o meu x e aqui a minha área, representada exatamente pela função, e aqui eu tenho 0 e aqui eu tenho 50, e é uma função que tem concavidade para cima, o meu vértice, tá, ele está exatamente sobre um eixo de simetria que divide essa parábola aqui dessa forma. E esse ponto, né, que passa aqui pelo eixo de simetria, é exatamente o meu x do vértice. Então, esse x do vértice, tá certo? Vai ser o x desse ponto que tem a minha área máxima. Não é verdade? É um gráfico representando a área. Na medida que o meu x varia, né, a minha área vai ocorrendo, encontrando-se valores, né, conforme eu tenho a variação do x aqui, né, conforme o x varia aqui, conforme o x varia, eu vou encontrando as imagens que vão representar o valor diário. E ao chegar exatamente aqui, eu tenho o ponto mais alto, que vai ser a área máxima. Encontrar esse ponto é exatamente encontrar o ponto médio entre 0 e 50. Então, de 0 a 50 é o mesmo que eu pegar o 50 dividir por 2, já que essa medida é 50. Então, quando eu pego 50 e divido por 2, certo? Eu encontro o 25. Então, veja que o meu x do vértice é 25. Veja que esse valor é 25. Quando o meu x é 25, o outro lado será 50 menos 25. Então, veja que o meu retângulo, esse retângulo aqui, quando o meu x que está aqui é 25, o outro lado será 50 menos 25, que é 25. Então, nós temos aqui, na realidade, um retângulo cujos 4 lados são iguais, já que 25, 25, 25 e 25 vai me dar um perímetro de 100. Então, quando ele pergunta quais devem ser as dimensões do cercado para que sua área seja máxima, as dimensões desse cercado têm lados iguais
a 25, isto é um quadrado de lado 25. Veja que no problema não necessitamos de usar a fórmula do x do vértice. Ok? Bom, agora vamos para o segundo problema. Deixa eu apagar aqui para ter espaço, certo? E vamos para o segundo problema. O segundo problema diz assim: o lucro mensal de uma empresa é dado por uma lei de função. Veja que aqui é o lucro, onde eu tenho menos x ao quadrado mais 30x menos 50. Veja que isso aqui é uma função, certo? Onde, como esse valor do coeficiente numérico, está multiplicando x ao quadrado, é negativo, também aqui a concavidade está para baixo, certo? E aqui você tem o vértice dessa função, L, tá bom? Então, veja que já temos ideia que o lucro, né, mensal máximo pode ser encontrado por conta que essa parábola, essa lei de função, admite esse máximo. Sempre vai admitir máximo quando a concavidade está para baixo. Sempre vai admitir mínimo, no caso da função quadrática, quando a concavidade, né, está para cima, a parábola admite mínimo. E aí, o que nós temos aqui, diferente do primeiro, já que o primeiro nós não tínhamos o termo independente. Então, veja, se eu penso nessa função L, apenas, raciocine comigo, menos x ao quadrado mais 30x, sem aqui o termo independente, essa parábola, certo? Ela tem os mesmos, veja só, menos x ao quadrado mais 30x, né, é uma função, deixa eu repetir, é uma função que os zeros dessa função serão x, vou representar assim, menos x mais 30, porque, veja, x vezes menos x dá menos x2, e o x vezes mais 30 dá mais 30x, e aqui os zeros dessa função aqui, vai ser x igual a zero, porque esse fator é zero, ou o menos x mais 30 igual a zero. E isso me dá que o x é 30. Beleza. Então vamos olhar só para isso aqui. Isso que está aqui, certo? Representa uma função onde essa função, certo? Vou colocar aqui, x aqui é, admite zero e admite 30. Como é uma função de concavidade para baixo, ela tem aqui uma representação, tá, uma cara desse tipo. E aqui, esse L é o L máximo. E aqui seria o x desse vértice, né, que corresponde ao L máximo. Ora, se eu agora tenho uma função que eu digo assim, menos x ao quadrado mais 30x menos 50, significa que essa parábola, né, ela vai descer um valor, porque o negativo é como se eu estivesse transladando a parábola para baixo, valores daqui, né, desse ponto, descendo 50 unidades. Então, apenas colocando de uma forma, para que vocês percebam, essa parábola que tem o mesmo formato, ela simplesmente foi transladada, tá, de
50 unidades para baixo. Então ela desce, porque se fosse mais 50, ela subiria. Então o que você está observando? Olhando para esse gráfico, exatamente aquele, é o que nós estamos fazendo, nesse translado melhor, vertical, o x do vértice se mantém. O que muda é exatamente o valor da área, certo? É esse valor que eu tenho da área. Como ele quer, nós vamos precisar encontrar o x, né? É necessário encontrar esse x, que vai ser o x do vértice, né? Eu vou aqui fazer o seguinte, exatamente como eu fiz anteriormente, veja, de 0 a 30 eu tenho 30, quando eu divido por 2, eu tenho 15. Então, o meu x do vértice vale 15, certo? Mas como eu quero, veja, o lucro mensal máximo, eu não quero determinar, né, esse valor aqui de x, certo? Que é a quantidade mensal, eu tenho que vender 15 para ter um lucro máximo, não é isso que ele está, 15 quantidades, 15 unidades para ter um lucro máximo, ele quer o lucro máximo. Então, se eu quero o lucro máximo, necessariamente eu tenho que estar envolvendo a função real, né? Que é essa função, a função de lucro do problema. Então, o meu lucro vai ser menos, veja, 15 agora ao quadrado, mais 30 vezes o 15, menos 50. E aí, o L é menos 15 vezes 15 dá 225, mais 30 vezes 15 dá 3 vezes 5, 15. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 1, 3. 450, certo? Menos 50. Veja, menos 225. Menos 225, mais 450, menos 50. E aí, né, o meu lucro, estou só observando se eu estou fazendo a conta certa. 3 vezes 5, 15, 3 vezes 1, 3, 450. Então, eu vou ter 450 menos a soma desses dois aqui, não é isso? Então, eu tenho menos 275. Isso, 5, 6, 7, 75, menos 275. E o meu lucro passa a ser a diferença, né, de 450 tira 275. 10 tira 5 dá 5. 14 tira 7 dá 7. 175. 5, 5, 10. 8, 7, 15. Vai 1, 1 e 2. 2, aqui 1 e 1. Né? 5, 7, 5, 12, 1 e 1, 2, 2, 4. Então, eu tenho um lucro de R$175. O que você pode olhar e fazer uma crítica é dizer assim, poxa, mas aqui o meu lucro deveria ser negativo, né? Um lucro que seria uma informação negativa, que seria aí de um entendimento complexo. Mas é evidente que como eu não tenho lucro máximo, né, fica claro para mim que quando eu desço 50 unidades, né, eu estou exatamente ainda com o meu ponto, exatamente esse ponto de vértice aqui, ó, né, com valores positivos. Então, o que é interessante, né, que a gente coloque, que quando eu desço exatamente essa parábola, eu desço
um valor que é de 50 unidades, mas ao descer, né, eu tenho o vértice ainda acima aqui da origem do sistema, porque veja que exatamente o L é positivo, esse L aqui, ó, que eu chamei o L máximo também. Então, o que eu quero colocar para vocês é exatamente isso, que você pode estar resolvendo um problema desse tipo sem usar a fórmula ou as fórmulas do x do vértice e do y do vértice. Ok? Então é isso, gente. Essa aula foi aí um reflexo, né, de uma outra aula dada por mim online num curso de preparatório do Enem. Um abraço e até a próxima.